Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, conforme combinado na nossa aula de hoje, eu estou gravando aqui um vídeo para vocês sobre a relação entre as escalas termométricas. Lembre que na nossa aula de hoje eu falei sobre a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se você tem uma temperatura em Celsius, quanto será que é aquela mesma temperatura em Fahrenheit? E em Kelvin? É como se você estivesse falando de línguas diferentes, certo? Uma determinada temperatura em cada escala vai ser representada por um número diferente. E aí eu mostrei para vocês que existe essa equação aqui. Não foi exatamente com essa letra que eu mostrei para vocês. O livro de vocês utiliza θc, θf e um T, né, para falar da temperatura em Celsius, em Fahrenheit e em Kelvin. Como eu mostrei para vocês lá, eu preferi escrever assim. Eu escrevi a temperatura em Celsius representando um C, certo? Aí sobre 5, igual a... O θf eu usei a letra F apenas, então fica F menos 32 sobre 9. Estou só reescrevendo aqui com as letras que eu mostrei para vocês hoje. E o T, eu utilizei um K, né? Ok? Então essa era a equação que eu mostrei para vocês na aula de hoje, certo? Eu mostrei para vocês com essas letras aqui. Mas, gente, o objetivo desse vídeo é justamente mostrar como é que essa equação é construída. Ela não vem do nada, certo? Eu vou justamente mostrar a relação que existe aqui entre as escalas para a gente chegar nessa equação. Então, bora lá. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu reescrevi os três termômetros, certo? Cada um na sua escala, né? Um em Celsius, outro Fahrenheit, outro Kelvin. Desenhei dessa maneira simplificada para mostrar para vocês como é que a gente chega lá naquela equação, né? Para fazer aquela relação entre as três escalas. É o seguinte, pessoal. A gente tem um determinado corpo e queremos saber a temperatura dele. Aproximamos o termômetro em Celsius, então, daquele corpo. E aí ele vai e nos indica uma certa temperatura, que é essa daqui. Certo? Ele nos indica essa certa temperatura que eu vou chamar de C, ok? Eu não sei que temperatura é essa, uma temperatura qualquer, chamei de C. E aí, pessoal, eu vou aproximar também o termômetro que está graduado em Fahrenheit daquele mesmo corpo. E aí vai subir a uma mesma altura o mercúrio aqui também, já que a gente está medindo a temperatura daquele mesmo corpo, né? E aí, pessoal, o mercúrio subiu até essa altura aqui, então, e eu vou chamar de F. Porque a gente está usando, né, o termômetro em Fahrenheit, ele já vai indicar um outro número para a gente. É uma outra escala, ok? Então, ó, é a mesma temperatura, mas vai indicar números diferentes. E aí, agora eu aproximo o termômetro graduado em Kelvin daquele mesmo corpo. Ou seja, o mercúrio também vai subir a uma mesma altura, né? Trata-se ainda do mesmo corpo, então estamos medindo a mesma temperatura. Mas ele está indicando um número diferente, já que é a escala Kelvin, né? Já são outros números que a gente está trabalhando. Então veja só, pessoal, usei a letra C, a letra F e a letra K para falar sobre essa temperatura genérica. Então, a partir disso é que a gente vai construir a relação entre as escalas. Vejam só, esse comprimento menor, eu vou até marcar aqui, esse comprimento aqui menor na escala Celsius é da mesma altura, é do mesmo comprimento aqui na escala Fahrenheit, que também equivale a esse mesmo comprimento aqui na escala Kelvin. Eles têm a mesma altura. Então a gente já pode pensar sobre isso. Bora criar uma relação baseada nisso. Vejam só, esse comprimento maior aqui também, ó, é do mesmo tamanho que esse comprimento aqui, ok? A gente está usando o termômetro do mesmo tamanho, certo? E que também é o mesmo comprimento aqui, beleza? Então vejam só o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma proporção então, pessoal. Esse comprimento menor está para o comprimento maior, assim como esse comprimento menor no Fahrenheit está para o comprimento maior no Fahrenheit. Como é que vamos fazer? Esse comprimento menor aqui, olha, de 0 a C, como é que a gente mede esse comprimentozinho aqui? Pega o número final e subtrai do número inicial, ou seja, C menos 0. C menos 0. Então, é essa alturazinha aqui, ok? Essa altura aqui, a menor, está para a altura maior. A altura maior, né, essa grandona aqui, ó, vai de 0 a 100. Como é que a gente mede esse comprimento? Da mesma forma, o número maior, né, menos o menor. Ou seja, 100 menos 0. 100 menos 0. Isso aqui é a mesma coisa, né,
existe essa proporção também com a escala Fahrenheit. Ou seja, o comprimento menor na escala Fahrenheit, esse comprimento menor aqui, ó, é o número final menos o inicial. Então, F menos 32. Esse comprimento menor está para o comprimento maior. Como é que a gente mede esse comprimento maior? 212 menos 32. Ok? E também equivale a mesma coisa lá para a escala Kelvin. Eles têm essas proporções entre si, as escalas. Esse comprimento menor aqui, ou seja, K menos 273, está para o comprimento maior, 373 menos 273. 373 menos 273. Ok? Ainda podemos trabalhar nisso aqui. Vou trazer para cá a nossa equação, beleza? Para a gente ter mais espaço. Vejam só, vou continuar aqui, ó. C menos zero, alguma coisa menos zero? É aquela mesma coisa, né? Você não tirou nada. Então fica apenas C. Sobre 100 menos zero, também continua 100. É igual a F menos 32, continua a mesma coisa. O F é um número desconhecido, né? F menos 32, repetimos. Sobre, aqui embaixo, 212 menos 32, 180. Que é igual a... Agora aqui, K menos 273 é um número desconhecido menos 273. Então a gente repete. K menos 273. Sobre 373 menos 273, exatamente, 100. Mas, pessoal, aqui ainda dá para simplificar, certo? Vejam, ó, 100, 180 e 100 dá para dividir por 20. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Estamos dividindo todo mundo por 20, certo? Dividindo todo mundo por 20. Vamos dividir isso aqui por 20 também, ok? E aí, o que é que a gente chega, né? 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 dividido por 20, 9. E 100 dividido por 20, 5. Então a equação final fica C sobre 5. Aqui embaixo tu dividiu 100 por 20, então ficou 5. É igual a F menos 32 sobre 180 dividido por 20, como eu já disse, dá 9. Que é igual a K menos 273, repete, sobre 100 dividido por 20, 5. Pronto, está demonstrada a relação que existe entre as escalas termométricas. Então está aqui para vocês a equação mostrada na aula de hoje. E aí, pessoal, como a gente já aprendeu essa técnica, né, de fazer relações, né, entre escalas, a gente pode resolver o exercício 2, do exercício resolvido lá do nosso livro, da página 19. O que é que ele diz aqui, ó? Um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que, na temperatura de 0 graus Celsius, a altura da coluna é de 4 centímetros. E na temperatura de 100 graus Celsius, a altura é de 8 centímetros. Determine. Então, pessoal, na letra A, ele quer que a gente monte uma equação que relaciona a altura da coluna de mercúrio com a temperatura em Celsius. Ora, quando a altura estiver em tantos centímetros, qual é que vai ser a temperatura em Celsius? Tem como fazer isso? Tem sim. Vejam só, eu montei um esquema aqui que representa a temperatura em graus Celsius e um outro esquema aqui que vai representar a altura da coluna de mercúrio, né? Está representando uma medida em centímetros. Então, olha só, o primeiro dado que a questão te dá é, quando a temperatura é 0 graus Celsius, então bora marcar aqui, né? Ó, quando está marcando 0 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio é de 4 centímetros. Então, ó, aqui, enquanto aqui é 0, né, em graus Celsius, aqui em centímetro a medida foi 4. Beleza? E aí o que é que ele mostra mais também, ó? E quando a temperatura é de 100 graus Celsius, a altura lá na coluna de mercúrio é 8 centímetros. Então, enquanto a temperatura é 100, a altura é 8 centímetros. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, temos aqui um número menor, um número maior, né? Nessas duas escalas. E aí, a gente quer relacionar uma certa temperatura qualquer em graus Celsius, uma certa altura qualquer lá da coluna de mercúrio, ok? Então, esse comprimento menor está para o maior, assim como esse comprimento menor está para o maior. Ou seja, esse comprimento menor aqui, né, C menos 0,
está para o comprimento maior, 100 menos 0. Assim como esse comprimento menor aqui, h menos 4. Sempre que você quer medir, né, o comprimento de alguma coisa, tu pega o número maior e subtrai pelo menor. Está para o comprimento maior, 8 menos 4. Ok? Então, resolvendo isso aqui, ó, c menos 0 é c. 100 menos 0 é 100. Igual a h menos 4. H é um número desconhecido, então continua aqui, h menos 4. Sobre 8 menos 4, 4. E aí você vê que dá para simplificar aqui, né? Ó, 100 e o 4, dá para dividir os dois por 4. Então, né, cortando aqui e aqui, dá para dividir os dois, né, por 4. Dividido por 4 por 4. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? C sobre 100 dividido por 4 dá 25. Igual a h menos 4 sobre 4 dividido por 4 dá 1, certo? E aí você pode até multiplicar, fazer meio pelos extremos agora. Ou seja, né, multiplica c por 1 e h menos 4 por 25. E aí você chega em c vezes 1 é igual a 25 vezes h menos 4. E aí você tem que colocar esses parênteses, né, já que o 25 está multiplicando isso tudo. Ou seja, c vezes 1 é c. Aí o 25 aqui, né, você multiplica pelos dois, o chuveirinho. 25 vezes h é 25h. Menos 25 vezes 4, 100. Então pronto, a resposta final. A relação entre a temperatura em Celsius com a altura da coluna de mercúrio é essa daqui. Tanto é que agora você pode resolver a letra B. Ó. Determine, né, a letra B, a altura da coluna quando a temperatura é de 40 graus Celsius. Então, pessoal, quando a temperatura for 40 graus Celsius, quanto é que vai ser a altura lá do mercúrio, né, na coluna? Ou seja, quando C for 40 graus Celsius, quanto é que vai ser o H? Aí você utiliza lá a fórmula, né? A equação que você encontrou. C é igual a 25H menos 100. Onde tiver C, você coloca 40. Ou seja, 40 é igual a 25H menos 100. Você quer isolar o H, né? Então passa o 100 para o outro lado. Então fica 40 mais 100, já que ele estava aqui menos, passou para o outro lado positivo, igual a 25H. 40 mais 100, 140. 140 é igual a 25H. 25 está multiplicando por H, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, 140 dividido por 25 é igual a H. Fazendo essas continhas aqui, 140 dividido por 25 dá 5,6, igual a H. Ou seja, H é igual a 5,6. Como o H, a altura, está sendo medida em centímetros, então é 5,6 centímetros. Ok? Então, resolvido a nossa questão. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Mas, de qualquer forma, se persistirem as dúvidas, podem vir falar comigo, ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e valeu, gente!